Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo em várias variáveis. Hoje a gente vai estudar valores máximo e mínimo absolutos. Tá? A ideia da aula de hoje é fazer para funções de duas variáveis um processo semelhante ao que a gente fazia lá em cálculo 1, que era para determinadas funções a gente conseguia encontrar os pontos de máximo e de mínimo absolutos. Tá? Esse processo que a gente vai estudar vai ser sempre possível por causa do teorema de Weierstrass, tá? O teorema de Weierstrass é um teorema de matemática geral, assim, mas no contexto para funções de Rn e R, ele fica assim. Vamos supor que X é um subconjunto do Rn, tá? Conjunto compacto. Conjunto compacto, eu acredito que a maioria não sabe o que é isso, não deve ter estudado ainda. Mas calma que já eu vou explicar o que é isso, tá? Então, X é um subconjunto Rn compacto e F, uma função cujo domínio é esse conjunto compacto, nos reais, né? Então, a função pega sequências de números, né? Associa números reais. Um número real, né? Só que essa função contínua, tá? Uma função contínua. Beleza, então a hipótese do teorema de Weierstrass é: a gente tem uma função contínua definida no conjunto compacto, tá? Qual é a tese? A tese é que a função, nesse caso, vai admitir valores de mínimo absoluto e máximo absoluto. Ou seja, existirão, né, elementos no conjunto X, x0 e x1, tais que f de x0 é menor ou igual que o f de x, que é menor ou igual que o f de x1. Isso para todo xzinho no domínio da função. Ok? Aqui, cuidado, tá? Que x0 e x1 não são números reais, tá? São sequências de... são ênuplas, né? Que o x é um subconjunto do Rn. Se vocês lembraram da aula passada, né? A gente viu alguns exemplos em que a função não admitia valor de máximo e de mínimo absoluto. Tá? Por exemplo, um paraboloide, né? A gente fez um exemplo em que o gráfico da função foi um paraboloide. Ele admite ali um mínimo absoluto, né? Só que ele não tem máximo absoluto, né? A função é ilimitada, né? O teorema de Weierstrass então nos garante que isso não ocorre quando a função é contínua definida no conjunto compacto. Ou seja, a função é definida no conjunto compacto, função de Rn em R, tá? Para qualquer n natural, então funções de R em R, R2 em R, R3 em R em particular. Isso vai acontecer, né? Note, ó, que essa desigualdade aqui diz que f de x0 é o valor de mínimo absoluto dessa função. E o f de x1, né, por causa dessa outra desigualdade aqui, nos diz que o f de x1 é valor de máximo absoluto da função f. Tá? Com a teorema de Weierstrass, a gente vai conseguir um método ou a garantia que a gente consegue encontrar valor de máximo e mínimo absoluto de uma função. Tá? Num caso particular. Qual o caso particular? Em que a função é contínua, definida num conjunto compacto. Tá? Então, vamos lá. O que é o conjunto compacto? Noção de conjunto compacto é um conceito bem geral, tá? Lá da geometria, topologia, né? Mas no caso em que a gente está falando em R
N, né, em R2, R3, R4, assim por diante. Conjuntos compactos são caracterizados pelo fato de serem conjuntos fechados e limitados, tá? Então, em vez de escrever conjunto compacto aqui nesse teorema, você poderia pôr conjunto limitado e fechado. Então, a função tem que ser contínua, definida no conjunto limitado e fechado, tá? Que é um conjunto limitado e fechado. Vamos ver como é que fica esse conceito para funções de R em R e de R2 em R. Bom, vamos fazer diferente. Então, ó, vamos pensar como é que a gente aplicava o teorema do valor extremo, né? Para funções de R reais nos reais, né? Função de uma variável. A ideia é, suponha que a função é definida no intervalo fechado. Tá? O que acontece? Em R, os intervalos fechados são conjuntos limitados, no caso, limitados inferiormente, superiormente por A e B, tá? E são fechados, né? São conjuntos fechados. Então, são compactos. Então, a gente pode aplicar o teorema de Weierstrass nesse tipo de função. O teorema de Weierstrass nos diz que essas funções, né, admitem valores de máximo e mínimo absoluto. E como a gente aplicava, procurava os valores de máximo e mínimo absolutos? A ideia é procurar os valores de máximo e mínimo local, né, dessa f, e determinar o maior e o menor valor possível. Só que acontece. Então você vai ter que primeiro procurar os pontos críticos, né? Ou seja, aqueles pontos em que a derivada se anula, né? Combinando com o que a gente aprendeu na aula passada. Só que no ponto A e B, aqui não tem derivada, né? Porque é limite, né? No ponto A ali, só calcularia o limite à direita, a derivada à direita, né? E no ponto B só calcularia a derivada à esquerda. Então não vai ter derivada nos extremos. Então, se você lembrar lá de cálculo 1, a ideia era a seguinte: você pegava essa função f, né? Quando ela for contínua também, né? Por causa da hipótese lá do teorema. A gente já tinha que procurar os pontos críticos e comparar f calculada em cada um dos pontos críticos com f de A e f de B. O maior desses valores era o máximo absoluto e o menor dos valores era o mínimo absoluto, tá? Por quê? Pelo teorema de Weierstrass, sabemos que os valores de máximo e mínimo absolutos existem, tá? Pela aula anterior, esses valores extremos, né, ocorrem em pontos críticos, né? O que são pontos críticos? São pontos em que a derivada se anula ou não existe derivada. Então, para esse tipo de função, ó, a derivada no A e a derivada no B não existe. Então, A e B serão pontos críticos. E os outros pontos críticos são aqueles que anulam a derivada de f. Então, de todos os pontos críticos, como a gente sabe que existe, né, os valores extremos, o maior valor é o máximo absoluto e o menor valor é o mínimo absoluto. Tá? Então, lá em cálculo 1, a gente estudava esse tipo de função, tá? As funções contínuas em intervalos fechados. Por que intervalos fechados? Porque os intervalos fechados são conjuntos limitados e fechados. Então vamos lá. Vamos lembrar primeiro o que é um conjunto fechado, tá? A gente vai fixar em R2 aqui, mas em R3, R4, Rn, a ideia é semelhante, tá? Por definição, um conjunto fechado é aquele conjunto cuja extremidade é aberto. Cujo complementar é aberto. Vocês lembrarem lá na aula 11, a
a gente viu algo sobre conjuntos abertos, né? A gente viu lá a bola aberta, ponto interior, conjunto aberto, fronteira. A gente não viu o conjunto fechado, tá? Mas a gente viu fronteira. O que é um conjunto aberto? Quando todos os pontos são interiores. O que é um ponto interior num conjunto? É um ponto para o qual existe uma bola aberta que contém ele totalmente contida no conjunto. Tá? Então, tem um conjunto aqui. Quando que ele é aberto? Quando para qualquer ponto que você pegar nele, nesse conjunto, né? Você consegue alguma bola aberta, que no caso do R2 vai ser como se fosse o círculo sem a fronteira, né? Sem a circunferência, totalmente contida no conjunto. Se para todo ponto desse conjunto isso é possível, o conjunto é aberto. Tá? E o que é um conjunto fechado? Quando que F é fechado? Estou pensando, F é um subconjunto Rn. Quando o complementar do F, quando esse conjunto é aberto. Tá? Então a gente tem uma relação que é um conjunto é fechado se somente se seu complementar é aberto. E vice-versa, né? Um conjunto é aberto se somente se seu complementar é fechado. Tá? Uma outra maneira de definir aqui pra gente no Rn conjunto fechado é usando o conceito de fronteira. Tá? Então, que é um... eu tenho um conjunto, tá? Digamos A, o que significa um ponto ser ponto de fronteira. Quando toda a bola aberta centrada nesse ponto contém pontos que estão no conjunto e pontos que não estão no conjunto. Tá? Vamos voltar aqui. Ó. Vamos pegar essa figura aqui. Essa aqui. Esse quadrado aí. Tá? Esse pontilhado significa que esses pontos das extremos aqui, ó, não estão na fronteira, tá? Essa borda aqui. Esses pontos aqui, ó, estão no conjunto, tá? Então, linha contínua, os pontos ali estão no conjunto, enquanto a pontilhada, os pontos não estão no conjunto. Para essa região quadrangular, o que é a fronteira? Todos os pontos aqui que eu estou pintando de vermelho. Intuitivamente, né? Tranquilo, certo? Essa é a fronteira. Por que essa é a fronteira? Qualquer ponto que eu pegar, por exemplo, esse ponto aqui, qualquer bola aberta que eu pegar com centro nesse ponto, como o raio da bola vai ser positivo, mas sempre conter ponto, algum ponto que está no conjunto e algum ponto que não está. Ok? Se eu pegar um ponto aqui, ó, não foi outra cor, que na parte pontilhada ele não está no conjunto, mas se você faz a bola, qualquer bola, tá, com raio menor que seja, com centro nesse ponto, existirão pontos no conjunto e pontos que não estão no conjunto. Portanto, esse ponto está na fronteira. Tá? Então, note que quando você fala em fronteira de um conjunto, existem pontos da fronteira que estão no conjunto e existem pontos de fronteira que não estão no conjunto. Tá? Como a gente pode caracterizar os conjuntos fechados? Você pode pensar naqueles são os conjuntos que contêm a sua fronteira. Como nesse exemplo aqui, ó. Nesses dois exemplos, tá? Você pensar nesse círculo aqui, ó. Essa circunferência é a sua fronteira. E a fronteira está contida no conjunto, tá? Para esse quadrado aqui, ó. A fronteira é o quadrado azul aqui, ó. Ele está contido nessa região quadrangular, tá? Então, esses dois conjuntos são fechados. Já esses três conjuntos aqui não são fechados, tá? Por quê? Ó, a fronteira desse aqui, desse disco, tá pontilhado, significa que os pontos aqui não estão no conjunto, tá? E a fronteira é justamente formada por esses pontos.
Então, nesse caso, nenhum ponto da fronteira está no conjunto, tá? Esse segundo aqui, ó, a fronteira é o mesmo, só que tem um ponto, representado por esse círculo aqui, ó, da fronteira que não está no conjunto. Então, nesse caso, existe só um ponto da fronteira que não está no conjunto. Então, o conjunto não é fechado. Nesse exemplo aqui também, ó. Existem pontos da fronteira, né, que são esses aqui, ó, que não estão no conjunto. Portanto, esses conjuntos não são fechados. Cuidado, tá? Você não pode falar assim, se um conjunto não é fechado, então ele é aberto. Você não pode falar isso, tá? Esse conjunto aqui, por exemplo, ele não é nem aberto nem fechado. Tá? Bom, não é fechado porque esse ponto está na fronteira e não está no conjunto. Porque não é aberto. Se eu pegar um ponto da fronteira aqui, ó, esse ponto aqui, ele não está totalmente contido no conjunto, né? Toda bola aberta que eu pegar centrada nesse ponto vai conter ponto que não está fora, que está fora do conjunto, né? Porque é ponto de fronteira. Então esse ponto não é interior, portanto o conjunto não é aberto, tá? Esse conjunto aqui é aberto, tá? Porque todo ponto interior, todo ponto dele vai ser ponto interior, né? Esse aqui não. Tá? Você pensar lá em R, pega o intervalo AB, quando a gente aplicou, né? Esse estudo aqui nosso. A fronteira é formada justamente por esses dois pontos, o A e o B. Tá? O A e o B estão no intervalo fechado, por isso que o intervalo fechado é um conjunto que a gente chama de fechado, tá? Então aqui ele dá o livro dá um exemplo, né? O esse disco, né? É constituído o círculo centrado na origem, raio 1, né? É um conjunto fechado porque contém todos os pontos de fronteira, né? Que são a circunferência de raio 1, né? Centrado na origem. Então essa aí é a noção de conjunto fechado. E que é um conjunto limitado. Aqui ele está falando em R2, mas você pode trocar o 2 por N, tá? Em R3, Rn é a mesma definição. O que vai mudar é, digamos assim, a representação, né? Que a bola aberta no R2 é um disco sem a fronteira, né? Já a bola aberta no R3 é uma esfera sem a superfície esférica, né? Sem a casca. Agora, aqui é um conjunto limitado no R2. É qualquer conjunto que está contido em alguma bola aberta. Tá? De maneira intuitiva, ele é finito em extensão. Tá? Ó. Então, por exemplo, todos esses conjuntos aqui, ó, são limitados. Tá? Todos eles você consegue colocar dentro de uma bola aberta. Tô em R2, né? Aqui também, ó. Se fosse em R, a bola aberta você pode pensar em trocar a bola aberta por intervalo aberto. Tá? Então, por exemplo, intervalo... Vou fazer a reta aqui. A reta real. Pega o intervalo AB, intervalo fechado. Você pode pegar, por exemplo, a bola aberta com centro em qualquer ponto, né? Com raio suficientemente grande. Perdão, agora eu viajei. Pega, por exemplo, intervalo aberto A menos 1, B mais 1. Isso vai ser uma bola aberta que vai conter o intervalo fechado A menos B. Intervalo fechado AB. Tá? Por exemplo, isso que eu ia dizer. Intervalo fechado AB, qualquer que seja o A, qualquer que seja o B, contido no intervalo aberto A menos 1, B menos 1. Tá? Então esse aqui é limitado. Um intervalo que não é limitado, um intervalo que não é limitado é, por exemplo, isso aqui, esse intervalo aqui, ó. Todos os números reais positivos.
esse conjunto é ilimitado, tá? Não é limitado. Em R2, exemplo de um conjunto ilimitado. Pega, por exemplo, aqueles pares, tal que y é maior que x. É ilimitado esse conjunto, tá? Você não consegue uma bola aberta que contenha todos os pontos, né? Não tem um disco aberto aí que vai conter todo esse conjunto, tá? Então, como é que a gente pode enunciar o teorema do valor extremo para duas dimensões, né? Para funções de R2 em R. Para funções de R em R, a ideia, o enunciado era: se f de A, definido em intervalo fechado AB, é uma função contínua, isso implicaria que f admite, né, valores extremos. Valores extremos é o valor de máximo absoluto e o valor de mínimo absoluto, tá? E para encontrá-los era bem, digamos, entre aspas, simples, tá? Você tinha que calcular, comparar todos o valor de f em cada um dos pontos críticos, tá? Ou seja, nos pontos em que a derivada de f é nula e nos pontos A e B, né? Então, para duas dimensões, vai ficar algo semelhante. Você vai ter que ter f definido em um conjunto fechado e limitado do R2, tá? Fechado e limitado. Então, pode ser qualquer um desse tipo, tá? Que ambos são fechados e ambos são limitados. Nessa situação, f vai ter um valor de máximo absoluto e um valor de mínimo absoluto, tá? Em outras palavras, então, se f é uma função vamos lá, uma outra maneira de escrever seria assim: sejam D, um subconjunto do R2, limitado e fechado. Limitado e fechado é a mesma coisa dizer que é compacto, tá? Então, o que é um conjunto compacto? Opa, é um conjunto fechado, ou seja, o conjunto contém a sua fronteira, e limitado, ou seja, ele está contido em alguma bola aberta. Isso em Rn, tá? Se eu pegar conjuntos em algum espaço arbitrário aí, essa correspondência, né? Compacto equivalente a limitado e fechado é para Rn, tá? E f, uma função de D em R, então D domina a função contínua, tá? Então, ó, se não, né? Se já foi. Então, nessas condições, existirão dois pontos no conjunto D, x1, y1, x2, y2 em D, tais que f de x1, y1 é menor ou igual que o f de xy, que é menor ou igual que o f de x2, y2. Qualquer que seja meu par xy em D. Ok? Então, ó, essas duas desigualdades, da mesma forma que a gente tem lá que no lado do teorema de Weissel, isso que significa que x1 e y1 é ponto de mínimo da função f e x2 e y2 é ponto de máximo da função f. Tá? Pela forma como foi definida a função,
E pelo que a gente aprendeu, se a função é definida um conjunto limitado e fechado, né, função de R2 em R. Então, a gente tem garantias que existe ponto de máximo e mínimo absoluto, tá? Que vão ocorrer nos pontos críticos, pelo que a gente aprendeu na aula passada, ou seja, naqueles pontos em que a derivada se anula ou nos pontos que não existe derivada, tá? Então, a gente vai ter um método aí para determinar os valores de máximo e mínimo de uma função contínua, definindo o intervalo num conjunto limitado e fechado, tá? Esse livro lá em cálculo 1 ele chama Método dos Intervalos Fechados, tá? Então, primeira coisa, você vai ter que achar os pontos críticos da f, aqueles pontos críticos que anulam a função. Perdão. Aqueles pontos na verdade, que ele não tá totalmente certo o que é escrito aqui. Você vai pegar a função, olha o seu domínio, ignora a fronteira por enquanto, tá? Acha os pontos críticos no conjunto, no domínio, exceto a fronteira. Então, olha, deriva a função, deriva não, né? Calcula as duas derivadas parciais em relação a x e a y igual a zero. Achou pontos críticos e vê também aqueles pontos em que a função não seja definida. Tá? Então, você achou todos os pontos críticos no domínio menos a fronteira. Aí acontece, calcula f nesses pontos críticos que você achou. Tá? E calcula também a f em todos os pontos da fronteira. Só que a fronteira pode ser um conjunto ilimitado. A gente tem que encontrar os valores extremos de f na fronteira. Ou seja, o maior valor de f, menor valor de f nos pontos de fronteira. Tá? É lógico, se a fronteira for um conjunto muito complicado de enxergar, a gente não vai conseguir fazer, tá? Então, mas às vezes se o conjunto, se o domínio, se o D ali é um quadrado, é um retângulo, aí fica mais fácil, né? Então, ó, a gente vai depois, o último passo é comparar, né? Todos esses valores que você encontrou, o maior valor é o máximo absoluto, o menor valor é o mínimo absoluto. A diferença lá para o cálculo 1 é no passo 2 aqui, ó, que a fronteira é um pouco mais complicada. Lá em cálculo 1, a fronteira era só os pontos extremos do intervalo fechado, né? Aqui não, aqui a fronteira é todo um conjunto, né? Ilimitado. Conjunto infinito. Então, de novo, como é que a gente vai calcular a máxima e mínima absoluta de uma função, tá? Então, nossa função tem que ser contínua, definida no conjunto fechado ou limitado. Você vai pegar a f, você vai derivar, igualar a zero. Bom, você vai calcular as duas derivadas parciais, né? Primeiro você olha se tem algum ponto do domínio em que a função não seja definida, tá? Se tiver, você vai já encontrar alguns pontos críticos. Aí depois você iguala a zero e vê aqueles que anulam as duas derivadas parciais. Aí você encontrou vários pontos críticos, né? Aí depois você vai ver os valores da f, não da derivada, não das derivadas, da f mesmo. Restrita à fronteira desse domínio. Você vai colher os valores extremos, ou seja, o valor máximo da f restrita à fronteira e o valor mínimo da f restrita à fronteira. Tá? Então, no segundo passo, vai encontrar dois valores. Ok? O maior valor possível e o menor. Aí no passo 3, você vai comparar os valores que você calculou no item 1 e os valores do item 2. Vai ver qual é os maiores e os menores. Né? Em cálculo 1 era análogo, né? Você calculava, achava os pontos críticos de f, né? Digamos que você tinha uma f definida, era lá em cálculo 1. Você tinha f definida no intervalo AB, né? Intervalo fechado da B. No caso A, você achava os pontos críticos da função f restrita ao intervalo aberto AB, né? Ou seja, aos pontos ao interior desse conjunto que a gente fala, tá? Ou seja, você pegava o intervalo, o domínio da função e excluía a fronteira.
achar os pontos críticos dessa função. É o que a gente vai fazer aqui no ponto 1, tá? O análogo dele. No caso 2, você calculava o f de A e o f de B. Na cálculo 1 é mais fácil, porque a fronteira só tinha 2 elementos. 2 números, né? Aqui a fronteira vai ser um conjunto infinito. E no item 3 é análogo, é a mesma coisa, né? Vai comparar os maiores valores, todos os valores, né? Dos passos 1 e 2, e procurar o maior e o menor valor. Tá? Bom, gente, a teoria era isso. Aí vamos fazer exemplos de aplicações, tá? Desse algoritmozinho aqui, ok?